Após o ano de 2023 parecer difícil, com juros americanos indo além de 5%, o que nós vimos no final do ano foi um S&P nas suas máximas históricas, o Nasdaq subindo mais de 40%, e agora, para o começo de 2024, nós já vemos uma inflação mais controlada e muita gente com expectativa de corte de juros ainda no primeiro trimestre. Diante disso, do que esperar do ano, estou aqui com Fábio Fares, analista, meu amigo e principal professor do Viver de Renda no exterior, para discutir o cenário de 2024 para os investimentos internacionais. E aí, pessoal do Você Mais Rico, quem fala aqui é Bruno Perini. Antes de trazer o Fábio para a gente comentar sobre o cenário internacional, vou lembrar que no dia de hoje nós abrimos inscrição para o Viver de Renda no Exterior, turma 3, um curso totalmente voltado para o brasileiro que saiu do país ou que pretende fazer, estudar sua saída fiscal e por conta disso já não consegue mais investir no Brasil. E vários que saíram estão fazendo isso da maneira errada, porque deveriam ter feito a saída fiscal e não fizeram, mas também não sabe como montar uma carteira de investimentos internacional porque não conhece o mercado internacional e também não entende a parte de impostos. No Viver de Renda no Exterior, nós já tivemos alunos de 60 países e todos saíram investindo internacionalmente, entendendo o caso do imposto específico para o seu país. Pô, Bruno, eu estou nos Estados Unidos. Sim, nós tivemos alunos de lá. Estou no Canadá, na Itália, na Espanha, na França, na Irlanda, em países da Ásia, Austrália, já foram mais de 60 países. Se tiver algum país que não foi contemplado ainda, você vai aprender também, a gente vai correr atrás de qual é a resposta. Para quem quiser se inscrever, há um link aqui na descrição. Lembrando que você não precisa ter conhecimentos prévios para fazer o Viver de Renda no Exterior. Nós pegamos do zero até que você possa se transformar realmente no investidor internacional. Dado o recado, agora eu vou dar as boas-vindas aqui pro Fábio. Novamente, bem-vindo aqui ao canal. Obrigado, sempre um prazer recebê-lo. Obrigado, sempre um prazer vir bater esse papo com você. A primeira coisa aqui, 2023, considerando que foi um ano de subida de juros, que diria que 9 entre 10 financistas esperavam que com isso a bolsa caísse, mas nós vimos um S&P subindo 24%, Nasdaq subindo 40%, então podemos falar que foi um ano de surpresas no mercado americano? Foi um ano de surpresas, um ano eu errei, dos 10 eu era um dos 9, porque quem entende de economia, você olha juros subindo com uma inflação muito alta para a realidade dos americanos, dos europeus, você espera que apertando as condições monetárias, as coisas vão ficar mais difíceis para as empresas continuarem entregando lucro. Porém, uma das coisas que eu gosto de chamar a atenção e é o meu mecanismo de defesa para o meu grande erro de ter achado que ia ser um ano muito ruim, é que desses desempenhos todos, a gente teve um componente de tecnologia que se destoou de todos os outros nichos. Tecnologia puxou a fila, aí consumo discricionário vem junto, porque quando você olha as empresas da economia real, elas sofreram. Até novembro, quando a postura do Fed muda o discurso do aqui já fiz o suficiente, vou parar de subir, todos os outros setores estavam no 0 a 0 ou levemente positivo, até levemente negativo. Aí em novembro, o Powell dá aquela aliviada do tipo, olha, cheguei onde eu queria, aí o mercado teve rally. Você olha os REITs, por exemplo, tinha REITs que subiu 5% durante quase uma semana. Porque vai cortar juros e eles foram os que mais sofreram, REITs, utilities, a parte de consumo básico, consumer staples, e a coisa ficou mais uniforme. Para 2024, a sensação agora é a inversa. E até uma forma que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque a perspectiva agora é corte de juros. E aí todo mundo se empolga, os juros vai cair, a bolsa vai explodir. Calma. Temos que olhar outras coisas. Mas 2023 vai ficar para a história como o ano da resiliência das empresas e economia americana. Isso é interessante, porque se em 2023 estava todo mundo pessimista, quando eu digo 9 entre 10, talvez fossem 10 entre 10. Porque todo mundo falou, não, juros sobe, prestativo de risco cai, é o que dizem os livros todos. E não foi assim. Agora, com juro, com perspectiva de queda, juros longos já caindo, porque você citou novembro, por exemplo, foi um mês de forte subida lá, aqui a bolsa subiu 12% em novembro. Se a gente pega o resultado da bolsa brasileira, ele estava em 3% no acumulado do ano até outubro. Aí veio novembro, subiu mais 12%, dezembro subiu 5% e no final a gente teve o resultado composto, né? Uma soma dos resultados de uns 22% de subida. E lá fora, tiveram momentos onde do S&P, praticamente o que estava andando era 7 magníficas e o restante estava parado. Então, após novembro que teve um pouco mais de rally. Mas nesse gatilho dos juros, o pessoal está otimista com a queda, porque a inflação já está controlada, está em 3,4% agora o CPI americano. Então, o pessoal pensa que é daí para baixo, dá para cair juros mesmo? É daí para baixo. Uma coisa importante que a gente tem que mostrar em relação a novembro, como você falou, o pessoal fala da bolsa. O que você acha das taxas de longo prazo americano há 10 anos, que foi de 5 para 3,70, em questão de 5 semanas? A gente não entende isso, quem não entende de curva de juros, mas um título igual a 10 anos, que é benchmark global, sim,
numa magnitude, no movimento de 1,2% em 5 semanas, é um movimento muito forte. E lá ele puxou todos os mercados para cima e tudo mais. A inflação ela está controlada por mais ruídos que nós temos agora, por exemplo, como problema lá nos canais entre a Ásia e a Arábia, dos navios que tem que passar por baixo da África porque tem o terrorismo lá dos grupos extremistas que estão bombardeando o navio, roubando o navio. Aí o custo do frete sobe. Porém, a inflação ela está muito mais comportada e ela está em tendência de baixa. O grande X da questão agora é a velocidade da tendência de baixo. Porém, o que é um ponto interessante? O Fed deixou claro, quando os juros deles, a gente usa a banda de cima, 5,5, e a inflação chegou perto ali, o PCI, que é a inflação que ele usa, chegou perto de 3, ele falou, já vemos que nesses níveis de juros reais, ou seja, 2,5, que é o que o mercado tirou a foto, a economia fica suficientemente em contração, para a gente é o suficiente. É o que a gente quer esse nível. Se a inflação continua caindo devagar e ele não mexe nos juros, esses juros reais continuam aumentando. Então, não essa semana, na próxima, nós vamos ter o primeiro PCI do ano, referente a dezembro do ano passado. Já é esperado que ele venha 2,9. Então, ele vindo 2,9 com tendência de baixo, juros reais já não são mais 2,5. E é isso que o mercado vai se tatear, por isso que tem já muitas pessoas apostando que em março começa a cortar, porque tem 2 PCIs até lá. Esse PCI deve estar perto de 2,8, 2,7. Dá espaço para o Fed começar com 0,25. Se a gente pega aqui as estimativas de reuniões do Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos, né, equivalente ao nosso, o FONC, nós temos uma reunião em 31 de janeiro, a expectativa ampla é de manutenção. Para de 20 de março, 70% já acreditam nessa queda de 0,25. Você acha que é isso aí mesmo, que já tem queda de juros em março? Tudo depende do PCI, mas eu acho que ele já tem motivo, apesar do discurso dele ser totalmente outro. O Fed, ele vem desde novembro fazendo o papel da mãe. Ele foi o pai. A gente sabe que em casa quem dá bronca, quem puxa a orelha e quem bate é o pai, quem põe de castigo. A mãe é o coração mole. Ela vai gritar, vai espernear, mas ela não vai acabar. Tanto que todo mundo escuta a mãe e fala, tá bom, mãe, eu vou fazer. Agora, a hora que o pai fala, muda a postura. O Fed já tá naquela postura de mãe, de falar, eu não vou cortar, eu vou subir, eu vou, não sei ainda nem se eu vou parar de subir. O mercado já ignorou, porque você olha aí pelas perspectivas. Quando você olha na última reunião do Fed, que no gráfico deles de projeções, eles têm 3 cortes no ano, 0,75, a curva aí já tem 1,5. Esse descasamento está muito grande. E começa que se a inflação ela começa a ceder, continua cedendo desse jeito, e abre caminho, o Fed começa a ficar de uma forma que é ruim para ele perante o mercado, que é muito atrás da curva, porque daí ele tem que se acelerar. É melhor começar de 25 e ir no seu ritmo, como ele fez agora no final, sobe uma, sobe, do que ter que começar de 50, porque o mercado é daquele jeito. Se deu 50, o mercado vai precificar mais 5 de 50. E eu não acho que é isso que o Fed quer. O Fed quer manter a condição, ainda as condições financeiras apertadas, porque a meta são 2. Falta ainda 50% dela para chegar, né? O PCI a 3, você tem que ainda perder 1% aí de inflação e ela continua persistente. Ela cai, mas cai devagar. E quais seriam os impactos dessa queda de juros, não só para a economia americana, como também para o restante do mundo, os emergentes? O que a gente pode esperar? Ativos de risco se favorecem. O grande X da questão, e é por isso que o mundo todo agora está com os olhos nos resultados das empresas do 4º trimestre, que começaram na sexta-feira com os bancos, as empresas estão conseguindo se manter eficiente, porque é isso que fez elas se irem bem o ano passado, principalmente as de tech, a extrema eficiência de manter mão de obra, subir salário, mas aumentar a margem. Quando você olha resultado de Facebook, Apple, Google, Microsoft, eles conseguiram manter a base de empregados, aumentando o salário, porque a gente viu o ganho de salário real, e aumentaram as margens, porque eles cortaram custos e tiveram mais eficiência na cadeia de produção. O resultado financeiro também contribuiu no lucro líquido ali ou não? Sim. Também? Ajuda um pouco, né? Porque essas empresas cheias de caixa com juros lá em cima, isso ajuda um pouco. Mas o principal foi conseguir manter a mão de obra. O grande medo qual que é o calendário de 24? O mercado tem 243 dólares de lucros entregues pelas empresas do S&P. Isso dá um S&P perto de 5.100 pontos, dependendo do múltiplo que vai se negociar. A gente está em 4.800. Então, para cima, não tem tanto upside, mas o desejo do mercado e o ânimo do mercado é para subir. Se as empresas mostram essa eficiência, esse mercado vai querer ir mais, porque o mercado faz uma conta, vai sempre querer ir para frente. O medo começar nos resultados, a gente está vendo muita demissão agora nos Estados Unidos, o que é normal, porque agora que os juros de 5% bate no empresário, estão demitindo, estão cortando mão de obra. Quão eficiente isso vai
ser e quanto que o desemprego vai subir. O Fed tem, se eu não me engano, 4,1 de desemprego esse ano, o desemprego que está em 3,7 hoje. Então, esse delta de desemprego é o que também dita a velocidade do Fed, porque até agora a gente não falou uma coisa. O que tem esse ano nos Estados Unidos? Eleição. Ano de eleição presidencial. O Fed vai ser o protagonista da economia? Não. Então ele vai fazer de tudo para manter as condições econômicas de uma forma que o jogo entre os candidatos seja limpo. Vocês se decidem aí, eu vou fazer meu trabalho. Então se o desemprego começa a subir por causa desse monte de coisa, ele provavelmente antecipe corte de juros. O objetivo dele é meta dele. Né? É um duplo mandato. É um duplo mandato. Tanto inflação quanto a questão do emprego. E pensando na tão falada recessão americana, porque era uma consequência esperada da subida de juros. O pessoal sempre comenta que uma curva invertida, quando a ponta curta da curva fica maior do que a ponta longa, isso é um indicador antecedente de recessão. E nem toda recessão era precedida por uma inversão da curva, mas toda inversão da curva precedia uma recessão. Até este ano, porque não teve. Então, não vai ter recessão na economia americana? Não é que não vai ter. Hoje, até tem esse dado aqui, eu posso passar depois se vocês quiserem ver. O JP soltou um relatório que ele acha na cabeça dele, ele e a Goldman, que são os dois principais bancos, eles são os mais otimistas. A chance de um soft landing, que é o desemprego, o delta de desemprego aumentando um pouco, ou seja, mais demissão, atividade ficando um pouco menor, 65%. Não é uma recessão. É o que a gente fala do banho gelado. Você pulou na piscina, tá gelado, você vai sair. Não é aquela coisa que você tem que ficar amargurando, como achavam que ia ser o famoso hard landing. A economia americana se mostrou extremamente resiliente. E ela se favorece também de um fato importante, que é o mesmo fato do Brasil hoje em relação aos emergentes. A economia americana está jogando sozinha. E a China faz um ano que a China está hibernando. A Europa tem problemas estruturais muito maiores que os Estados Unidos. E o Japão já esticou tanto que o próximo movimento do Japão é subir juros. Então, quem se favorece nessa história é os Estados Unidos, que é o famoso lá, não tem outra opção. Por isso eles conseguem se manter melhor. Agora é ver toda essa história do vai ter desemprego, como que vão ser os lucros das empresas e quais as perspectivas dela, agora que a gente sabe, eu acho que é consenso, acho que você concorda. O próximo movimento é corte. Sim. Então, a gente lembra no ano passado que a gente falava o que as empresas estão falando para frente, sabendo que vai subir, que eu quero ver o que elas vão falar agora, sabendo que vai cair, que é melhor para elas. Com certeza. E já pensando nessa questão dos juros americanos, porque a gente deve ter essa queda, isso aí está sendo precificado pelo mercado e com a inflação mais controlada. Porém, a gente estava conversando aqui antes da gravação sobre uma declaração do Diamond, em Davos, falando do higher for longer, de juros americanos mais altos por mais tempo. Por que você acha que isso vai acontecer? Sendo que muita gente está olhando a dívida pública americana e tem se preocupado hoje em dia, falando, pô, a dívida está muito alta, sendo que os Estados Unidos ele convive com aquele duplo déficit, né? Tem um déficit tanto fiscal, eles gastam mais do que arrecadam, quanto também na balança comercial. Eles importam mais do que exportam. E o resultado disso é mais dívida, e aquela dívida crescendo de maneira mais rápida. Essa dívida maior, crescendo mais, a esses juros maiores não seria uma bomba relógio para a economia americana? É uma bomba relógio. A gente tem dados, e aí eu tenho medo de errar o número, então eu peço desculpas, mas a última vez que eu li, esse ano, com os juros nesses patamares, o custo da dívida seriam 4% do PIB americano. 4%. Isso te tira orçamento de coisas básicas, e principalmente defesa, educação e saúde, que são coisas que são totalmente impopulares. A gente teve agora, né, a aprovação há 2 semanas atrás do novo pacote que os democratas e os republicanos do Congresso aprovaram para poder agora em novembro não ter que parar o governo de novo. Então assim, nem eles conseguiram chegar a um consenso de orçamento, porque esse custo da dívida é proibitivo sim. E quanto mais tempo demorar para cortar juros, pior, porque eles se financiam em cima disso. O James Dimon, o ponto dele é importante porque ele fala, o trabalho ainda tem que ser feito. E se as empresas estão conseguindo manter o quadro de funcionários, a economia continua relativamente saudável, para que começar a cortar antes de não estar mais perto? Porque quanto mais a inflação cair, mais juros real vão ficar mais altos, mais espaço você tem para cortar. É o jogo agora, é entender, será que o Fed vai ser mais duro em termos de eu vou segurar março, vou começar só em maio, a próxima depois dessa é maio, se eu não me engano, né? Sim. Vou começar só em maio. 1º de maio. 1º de maio, vou pegar mais um mês que eu vou ter mais dados, ou preciso começar porque ele já está vendo outras coisas, porque tem esse lado, o Fed vê muito mais do que a gente, e o James Dimon vê muito mais do que muita gente, porque o Chase
Chase. O JP Morgan é o braço de investimentos, mas o Chase é um dos maiores bancos de varejo que tem lá. Ele e o Bank of America brigam pelo maior market share americano. Então ele vê crédito, ele vê automóvel, ele vê várias coisas. Está tendo muita delinquência lá. Isso está tendo. Eu vejo os vídeos da Califórnia. Eu não sei se... Lógico que lá eu acho que é muito pior do que em outros locais. Falam que Nova York também tá meio caótico. Mas eu fico imaginando nessa questão, mais a dívida pública americana com esse juro tão alto. E se a gente olha a parte fiscal e o balanço comercial, não sei se tem uma perspectiva de reverter isso. Pelo menos não esse ano, né? Depois com o próximo presidente, aí vai saber o que vai acontecer. Inclusive, eu queria pegar um gancho para já falar dessa parte presidencial, porque nós temos as primárias agora rolando. E quem você acha que serão os candidatos no final das contas? Vai ser realmente Trump versus Biden? Ou tem um pessoal falando, por exemplo, do CEO do JP Morgan, do Diamond, falando, não, ele seria um bom presidente. Eu até perguntei pro Fábio, caramba, mas ele tá se manifestando nessa direção? Quem levantou o nome dele foi o Bill Ackman, que é um CEO de hedge fund também, da Pershing Square. Ele é um cara muito ativo em várias coisas lá nos Estados Unidos. Ele, inclusive, está sendo bem combatente em relação a todo esse problema de Israel e Palestina, da imprensa americana e das universidades americanas, porque ele veio de Harvard, né? Ele é um aluno de Harvard, ele doa muito dinheiro para Harvard, e ele não gostou da postura da moça que saiu, que conseguiram tirar, a chefona lá de Harvard. Mas esse é o grande X da questão agora nos Estados Unidos. Hoje, Trump e Biden são os nomes mais óbvios. Porém, de um lado, a gente sabe que o Trump é um cara que nem os republicanos querem, por mais que ele seja popular, e agora nas primárias a gente vai ver. Dos republicanos, ele está concorrendo com o DeSantis, que é o governador da Flórida, o Chris Christie, que era de New Jersey, já saiu fora. Aí tem o Vivek, que é um indiano de Ohio, nasceu nos Estados Unidos, mas é descendente de indiano, que ele é muito bom. Ele é o presidente que todo mundo gostaria que fosse. Que ele é um Obama melhorado, um cara de valor, tradicional, uma oratória boa, só que ele não é conhecido nos Estados Unidos. Um Obama republicano. Um Obama republicano. E daí tem a moça, que agora o nome me fugiu da cabeça, Harley, acho que é o nome dela, que dizem que é a candidata que vão tentar empinar cada vez mais. E aí eu não conheço muito do histórico dela, mas até agora ela é coadjuvante. O Trump chama muito atenção e está muito na frente de todo mundo. O último polling que teve agora em New Hampshire, ele estava com 40 e poucos % do voto dessa primária, que é muita coisa. Do outro lado tem o Biden, que é dado, e tem o da Califórnia, que seria o substituto do Biden, porque eles nem se discutem em primária lá, porque vai ser o Biden. Aí agora começam a idade, a lucidez, os problemas de saúde, e que são nítidos, né? Não precisa nem ter viés para isso. Ele é um senhor, e ele é um senhor que não estava ativo quando virou presidente. As pessoas não lembram disso. Ele estava em casa desde o final do mandato do Obama, e foram buscar ele para ganhar. O que estão dizendo as duas vias, ou troca ele pelo governador da Califórnia, porém, a Califórnia joga contra pelo que você falou, do como a coisa tá lá, e é um estado que tem um déficit de 85 bi. Para assumir um governo que tem uma dívida de 34 tri, você não quer um cara que já te mostrou que não é responsável. E agora começa a correr o nome da ex-primeira-dama Michelle Obama. Já tem muito barulho lá sobre isso, que inclusive ela e o marido, o ex-presidente Obama, já tiveram reuniões com CEOs de hedge funds, de grandes empresas, para ver apoio e substituir o Biden. Eles têm que fazer isso até julho desse ano, se for substituir. E você acha que é um cenário provável ou não? É improvável, mas é possível? Que o mais provável mesmo é o Biden querer uma reeleição. Eu acho que o Biden não chega na eleição, porque ele está cada vez com mais dificuldades de saúde. E aí, você olhar para a maior nação do mundo e querer colocar um cara que por mais 4 anos, que você não sabe se vai durar os 4 anos, fora todos os problemas da família. O filho dele está com problema no Congresso, o Hunter Biden, foi lá semana passada, fez um show, e isso joga muito contra, porque quanto mais holofote jogam nisso, quando vão olhar, o filho dele tem bastante sujeira envolvida, não só com negócios estranhos, mas vício em crack, drogas pesadas, negócio de prostituição, e tem o famoso laptop que sumiu antes da eleição e agora acharam o laptop. O que rola nos bastidores é que esse problema dos documentos daquele Jeff Epstein, que estão sendo finalmente divulgados na imprensa e pegando nomes como os do Clinton, que já saiu, do Príncipe Andrew, vai puxar muita coisa que vai prejudicar muita gente nessa corrida, e não só na corrida, mas como outros políticos. Então é ver a velocidade disso. Eu, particularmente, não acho que o Biden chega na eleição, por motivos de saúde, nem pensando em outra coisa, porque ele está cada vez mais complicado para ter dicção, para conseguir falar coisa com coisa. E os Estados Unidos, ele não tem chance com o Trump, num debate. Sim, de fato. E aí, pegando a percepção de um morador, você mora lá no estado da Flórida, não é? Eu moro em Miami.
O que você acha que vai acontecer na eleição, assim, sua visão, que vai dar republicanos ou democratas? Porque se a gente pega os últimos anos, eles não foram muito bons para a economia americana no geral, até pensando no contexto geopolítico. E isso foge de briga entre direita, esquerda, republicano e democrata, porque você pode colocar quem for lá na cadeira da Casa Branca. Esse cara vai ter certas missões, como, por exemplo, deixar os grandes rivais americanos na casinha deles, né? E aí, quando a gente olha, não, a Rússia invadiu a Ucrânia, você tem cada vez mais ameaças da China em relação a Taiwan, o conflito Israel-Hamas. O que eu acho, né, e o que eu gostaria era, primeiro, uma renovação, por mais que eu preferisse um presidente republicano, por tudo que os republicanos representam nos valores e tudo mais, eu me alinho mais a um republicano do que a um democrata, mas uma renovação. O que eu espero é que seja uma eleição que ninguém tenha dúvida quem ganhou, porque já faz 2 eleições, né, mesmo quando o Trump se elegeu, pré-boca de urna, Hillary ganhando com quase 70% dos votos e ele ganha com quase 60% dos votos. E a eleição passada, que apareceu o boleto, foi a eleição que os americanos mais votaram. 142 milhões de americanos votaram e o cara perde por 40 mil votos. E os boletos, os votos de ballots, os ballots que vêm pelo correio apareceram. Então, assim, precisa ter legitimidade. Por quê? O próximo presidente americano tem uma missão muito dura, que é unir. O país está dividido. E essa divisão faz muito ruim para um país. Ainda mais um país que é chamado, como você falou, para liderar Ucrânia e Rússia, Israel-Hamas, agora aqui na América Latina, as coisas que acontecem quando a Venezuela ia invadir a Guiana e todos esses conflitos. Então, o país tem que se unir e precisa de um candidato que unisse. Eu recomendo, para quem gosta, ir conhecer o Vivek, que por mais que ele não seja americano raiz, porque ele vem de família indiana, é um cara brilhante e até agora se apresentou como o melhor candidato disparado. Porém, ele é de Ohio, não é conhecido ainda. Seria um excelente vice para o Trump para começar, mas o Trump não vai chamar ele para vice. Seria um cara que daqui a uns anos seria um favor dar, porque a gente, inclusive, nos Estados Unidos agora, Bruno, tem o problema da imigração desenfrenada, que dizem que muitos desses estão vindo para votar. Esse que é o grande problema, que fica sempre aquela dúvida. É verídico? É fato? É legítimo? E tem que acabar com isso. A gente está na era da tecnologia, onde você consegue se comprovar tudo. Então, assim, o país precisa se unir, porque os Estados Unidos está difícil. O americano está perdendo os valores. Você acha que ela é mais dividida do que aqui? A sociedade? Tanto quanto. Tanto quanto? A diferença lá que são os estados, né? Então, se você vai para o estado republicano, você vê uma coisa e você tem mais canais, você tem mais fontes de informação. Então, também fica naquela. O republicano se alimenta só de coisas republicanas e não tem o... Republicano só Fox News, exato, tal canal. Exato. É diferente daqui que você é obrigado a só tem um canal forte. E eu acho que isso atrapalha também a polarização, né? Polariza mais, que é os que odeiam e os que amam. Então... Sim. Independente do resultado, é sempre muito interessante acompanhar a eleição americana, porque ela é como se fosse um mecanismo, um indicador, melhor dizendo, antecedente de uma eleição brasileira. Se a gente pega, antes da eleição do presidente Lula aqui no Brasil, a gente teve na Argentina a esquerda. Aí depois, nos Estados Unidos, a esquerda. Aí veio no Brasil, ganhou a esquerda. Agora na Argentina, ganhou um liberal, Milei. Se nos Estados Unidos ganha um Trump, um republicano, então aqui começa a dar indícios de que, olha, pode ser que você tenha uma vitória da direita. É lógico, né, que a gente está falando de uma eleição que vai acontecer esse ano e tem mais 2 anos para eleição presidencial aqui no Brasil. Muita coisa pode acontecer em 2 anos. São os 2 anos mais importantes, porque tem sempre aquele efeito do viés de recenticidade. A gente dá mais peso ao que acontece de maneira recente do que aquilo que aconteceu no passado, mas é interessante de acompanhar. Agora, quanto à polarização, eu acho que é realmente muito difícil você conseguir um nome nessa área de redes sociais para unificar um país. Até tem um filósofo russo, que era dito como um dos mentores intelectuais do Putin, o Dugin, que ele falava, você quer realmente quebrar uma democracia? Então pega aquelas diferenças naturais que existem entre as pessoas e começa a aumentar essas diferenças. Financia um monte de grupo extremista para mostrar que elas são muito diferentes. Daqui a pouco não dialoga mais. E aí você vai ter gente caindo na porrada no meio da rua, como aconteceu nos Estados Unidos, por exemplo. Acontece aqui de vez em quando em manifestação, mas é um negócio que é realmente complicado. Agora voltando mais para a pauta econômica. Pegando então essas perspectivas. Lá fora, juros devem começar a cair, possivelmente no primeiro trimestre. Se não for logo no primeiro trimestre, não deve passar do primeiro semestre. Além disso, o país ele tem déficit comercial, tem déficit fiscal. Isso é um indicativo de que o dólar ele pode cair mais em relação ao real, porque se a gente pega estimativas aqui no Brasil, elas se dividem. Então tem grande banco prevendo o dólar a R$5, R$5,10, outros a R$4,90, R$4,80. Eu já vi analista falando individualmente de dólar a R$4,50. E é uma missão ingrata, né? Não vou te perguntar para onde vai o dólar, mas o que você acha das expectativas? Não, eu ia ficar feliz
feliz demais 4,50. Você viu que até abriu um sorriso natural, né? Vem, já é o ímpeto. A gente está num momento que a janela de dólar é o dólar se desvalorizando perante as moedas. Tanto se você olhar a paridade dólar-euro, estava 1,05, está 1,10 de novo. Porque é justamente na expectativa de corte de juros e tudo mais, um dinheiro começa a buscar ativos de risco e ativos de risco fora dos Estados Unidos. O Brasil se beneficia muito desse fluxo porque é um país que está jogando sozinho no mundo dos emergentes. Os BRICS é Brasil e Índia hoje. Rússia está em guerra, está fora do sistema. A China está hibernando, está resolvendo seus problemas e mudando o que tem que mudar para voltar a ser protagonista. A África do Sul entrou nos BRICS só para poder ficar bonitinho BRICS e não ser BRIC, né? Porque a África do Sul não tem nada lá que você olhe e chame a atenção. É Brasil e Índia. Só que a Índia está cara. A Índia está no high histórico e tudo mais, e a gente continua, por mais que a bolsa tenha subido, você olha o valuation de muitas empresas, você ainda vê juros altos aqui e tudo mais, você tem mais perspectiva. Isso traz fluxo, esse fluxo pode derrubar o real. 4,50 seria um sonho e ajudar também, não sei se você conhece o Rob Brooks, o carequinha do Twitter, que ele era analista da Goldman e hoje ele tem uma research individual. O modelo dele fala que o preço justo do dólar é 4,50 há 3 anos. As variáveis já mexeram todas, mas o resultado final é sempre 4,50. Ele também ia poder falar, avisei. Eu ia adorar, eu não vejo tudo isso justamente pelo outro lado, que nós temos aqui também. Fechamos 2023 com déficit de 234 bi, temos problemas fiscais, temos agora todo esse embrolho entre Congresso e governo com a desoneração, que precisa arrecadar mais. Quando você arrecada, você precisa subir imposto, porque parece que a palavra cortar gastos sumiu do dicionário de Brasília. Então, é arrecadar mais, você breca a atividade mesmo cortando juros. O seu upside é limitado. Isso vai começar a atrapalhar a hora que o mundo olhar o micro e não só negociar o macro, porque agora é o macro. Mais 4,70 por causa do fluxo, esses 4 ele tá brigando. O legal é que estressa não tá indo para 5 mais. Sim, é verdade. Entendeu? Então o 5 já virou um baita de um telhado ali, não passou. Isso é um bom sinal. Eu ainda acho que a gente tem chance de testar as mínimas do que a gente viu ano passado, entre 4,70 e 4,68. Mais abaixo do que isso, a gente ia precisar do nosso lado aqui dentro fazer a tarefa de casa. Eu digo sempre que é uma pergunta ingrata essa questão de dólar versus real, porque, primeiro, não dá para falar do dólar, do que vai acontecer lá, sem pensar no que acontece aqui. Aí o Fábio já trouxe, aqui também temos déficit, né? Aqui também teremos queda de juros, até onde vai o juro brasileiro, até onde vai o juro americano, para ver o diferencial de juros que vai restar. Então é sempre muito complicado. Tanto que na hora que eu vou investir no exterior, eu simplesmente tiro esse fator dólar da conta. Eu sempre penso no seguinte, se eu pagar caro no dólar é que o mundo está estressado, então provavelmente vou comprar uma bolsa mais barata. Se eu começar a pagar barato, como deve acontecer esse ano, pelo menos em comparação ao começo do ano passado, bom, é um cenário mais sal de brigadeiro. As bolsas devem subir, inclusive a bolsa americana. E aí, já chegando ao final, tua perspectiva para a bolsa americana, você está otimista? Apesar de todo mundo estar otimista, o que pode indicar que a gente não está vendo alguma coisa, você acha que teremos um ano bom para a bolsa americana? Eu acho que esse primeiro semestre vai ser muito bom. Eu não vou me surpreender se antes do verão americano, ali para maio, junho, o S&P já estiver acima de 5 mil pontos, mas depois disso vai precisar de mais. A gente viu, estava até conversando antes de começar aqui, sobre a NVIDIA, fechou mais contrato agora com os chips de healthcare, já conseguiu fazer os chips para vender só para a China com as restrições americanas, mas vai precisar de mais, porque a gente está vendo, por exemplo, o Apple sobe já há 6 trimestres sem crescimento, e a empresa continua subindo, então agora tem os lançamentos novos, mas eu tô otimista porque tem o catch-up, né, Bruno? Tudo que não subiu vai subir bem, os REITs, consumo básico, parte de materials, industrials, isso vai puxando, óbvio que as techs precisam ajudar, porque elas são o corpo. Então, para mim, para o primeiro semestre, eu não me surpreenderia que antes do verão, antes das férias escolares, a gente visse esse S&P a 5 mil, com o Fed cortando os juros, mas o problema é esse, não pode, e eu sempre falo isso, não pode se empolgar, porque o mercado ele é cíclico e ele vai atrás de fundamentos. Tá 5 mil, vai para 6 mil? Não. E não tem problema se ele volta para 4.700 de novo. Você tira o fator peso, vai comprando. Decide a alocação que você quer ter fora. Eu quero ter 10, 15, 20, 50% e vai comprando. E vai participando. Por quê? O ano passado muita gente deixou de fazer isso esperando e a bolsa subiu, o S&P acho que foi 24? 24, Nasdaq 40. Nasdaq 40. Aí quando chegou nos 35, agora é hora de comprar. Pô, mas subiu 35 já.
Aí o cara acha que ele acertou porque o dólar caiu 9. Só que o Nasdaq subiu 40 Exato. e o Bovespa aqui subiu 22. 22. Então é aquilo, não dá pra acertar assim. Vou acertar o dólar, mas tu perdeu a bolsa. Vou acertar a bolsa. E às vezes, fica preocupado com o dólar. Então só tira o dólar da conta. Eu só faço isso. Vai lá e se isso é algo estrutural no seu portfólio, então mês a mês você vai estar comprando. Às vezes compra mais caro, compra mais barato. No final seu preço médio costuma ficar melhor do que daquele cara que fica esperando o momento exato e perde os movimentos de bolsa. Se tem um ativo que compensa estar comprado no longo prazo, pelo que a gente viu através do passado, e é um passado muito grande para ser ignorado, é o S&P 500. Troca um pouco de real por dólar, vai comprando esse negócio, vai estudando sobre o mercado internacional para ter outras posições também se quiser, porque costuma compensar muito, mas muito mesmo. E uma coisa importante do S&P 500, que eu acho que é o grande erro que a gente tem aqui por causa do nosso Bovespa. O brasileiro tem que entender uma coisa, o S&P ele foi um índice criado que não é para ser batido, ele é para ser acompanhado. Você quer bater as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, que teoricamente são praticamente as 500 maiores empresas do mundo. Você quer bater ele. Você não precisa. Agora, se casa com ele, você não vai se arrepender. O ano passado ele subiu os 24, no anterior tinha caído 18, mas os últimos 5, 2018, 18 ele caiu, 19, 20, 21, alta. Então assim, o S&P, se eu não estou enganado, numa janela de 20 anos, ele está entregando quase 12% ao ano, 11,5% bruto por cento ao ano em dólar. Pra bater ele pra quê? E se pega em 20 anos, também tem que achar quem bate esse negócio, porque o próprio Warren Buffett, por exemplo, nos últimos 20 anos, não bateu o S&P. Se pega no histórico, ele bate, porque lá em 60, 70, o mercado com muito menos informação, onde era mais difícil você obter os dados, ele acabava tendo vantagens comparativas ao resto do pessoal e batia muito mais do que o índice. Agora, hoje em dia, é mais complicado. Você me lembrou uma coisa também, você viu o filme da história da BlackBerry? Tá na fila, eu vi que você falou, eu fui pra assistir. É muito bom esse filme. Pra quem não assistiu, tá lá no Amazon Prime, assistam. E vendo o filme, né, tava vendo com a minha esposa, ela adorou o filme também, eu só falei pra ela, caramba, esses caras tinham 50% do mercado até lançarem o iPhone e depois eles sumiram, eles desapareceram. E aí você fica pensando, fazer stock picking nesse mercado de tecnologia, onde as coisas mudam muito rápido, é difícil pra caramba. Eu falo pra ela, isso aqui pra mim é só via ETF, né? Ou você compra um S&P, se quer só tecnologia, compra lá o do Nasdaq 100, um deles, né? Porque realmente o mercado onde não dá pra você fazer previsão. Os caras tinham um monte de estimativa de que teriam tanto do mercado, não sei o quê, e o iPhone vai flopar, segundo o criador do BlackBerry, que era um cara que era um gênio também, mas no final ficou pra trás. Eles matam a Nokia e morrem com a Apple. Pois é. É muito louco essa história. Porque eles mataram a Nokia e não aprenderam de tipo assim, já que a gente matou eles, vamos se cercar aqui pra ninguém matar a gente. O Jobs é um cara que precisa ser melhor estudado. Porque a visão desse cara é uma coisa bizarra do que ele fez. Mas sabe o que eu fico pensando? É que é inimaginável hoje, mas será que um dia alguém matará a Apple? Ou matará o Google? Olha, é difícil, porque a gente está vivendo no momento Apple, Google, mas não é impossível. Por isso lá fora eu vou via ETF. Fábio, algum recado final para quem está assistindo aqui? Não, convidar vocês para conhecer o Viver de Renda no Exterior. Hoje a gente abriu a turma 3. Se você quer investir de forma eficiente, literalmente, de qualquer lugar do mundo, o treinamento é para você. A gente, como o Bruno falou no começo, já cobrimos mais de alunos de 60 países. A gente entrega toda a parte tributária, toda a parte de particularidades de onde você vive, além de o grosso do curso, os primeiros 5 módulos, serem o que você precisa do básico ao avançado para começar a investir e gerir a sua carteira até você chegar na fase de usufruto dela e usar o dinheiro que você cumpriu o seu objetivo para ter uma renda passiva por anos a fio para poder tirar o pé do acelerador. Então, convido vocês, o curso é muito bom e a turma 3 vai ser especial como a 1 e a 2 foi. Lembrando que esse curso, eu citei brasileiros na introdução, mas já tivemos alunos portugueses e também de outros países falantes da língua portuguesa. Teve um pessoal também de Angola, alguns alunos de Moçambique. No grosso, são brasileiros espalhados pelo globo. Mas se você fala português e quer aprender a investir internacionalmente, então o pessoal de Portugal aí, por exemplo, serão muito bem-vindos. Fábio, novamente, muito obrigado pela presença. É sempre um prazer recebê-lo. Volte mais vezes. Para quem assistiu e gostou, deixe seu like, se inscreva aqui no canal. Nos acompanhe em rede social. Meu Instagram e o do Fábio estarão na descrição. E é isso, gente. Um grande abraço e até a próxima. Obrigado.